Fala galera, Vitor de volta e foi assim que eu criei meu próprio personagem na Unreal Engine 5. Bom, eu acabei de terminar meu último projeto e como vocês sabem, eu trabalho com game e nem sempre eu consigo implementar o personagem, né, no trabalho dentro da engine. Nos últimos meses eu tenho estado bastante animado com as últimas atualizações da Unreal Engine, então a ideia que eu tive foi criar um projeto na qual eu pudesse me divertir, é claro, e também usar a Unreal Engine 5. Então a ideia na minha cabeça era muito simples, era criar um zumbi soldado que quando você olhasse realmente você sentisse nojo de olhar para a imagem. E a ideia também era tentar extrair o máximo que eu pudesse do meu hardware, usando os novos recursos de render real-time na Unreal Engine. Eu sabia que a tarefa não seria fácil, principalmente extrair o máximo do hardware, mas como eu queria testar as novas atualizações e tudo que tá vindo na Unreal Engine, eu decidi encarar esse desafio aí e botar minha máquina à prova. Então nesse projeto eu usei algumas tecnologias como Ray Tracing, usei Strange Based Hair ao invés de usar Haircard. Isso foi bem legal porque eu pude fazer o meu cabelo lá no XGen e importar ele para dentro da Unreal Engine. Também usei algumas coisas do MetaHuman, disponibilizado pela equipe da Epic, que é incrível, galera, porque eles colocaram muito trabalho, isso é muito fantástico quando você começa a olhar isso dentro da Unreal Engine. E o mais incrível é que você pode baixar isso gratuitamente e usar nos seus projetos. Isso é incrível, a Epic, a equipe, disponibilizar isso pra gente. E caso você esteja interessado, é uma ótima oportunidade para você aprender muita coisa e também entender o que eles estão fazendo dentro da Unreal, o que eles estão fazendo com o MetaHuman. Então, recomendo demais, se você está querendo aprender, baixe os projetos do MetaHuman, que é fantástico. Tem muita coisa ali para você aprender. Então eu convido você para a gente se aprofundar nesse projeto, explicar quais foram os meus pensamentos, qual a pipeline que eu usei, até chegar na Unreal. Primeiro eu vou mostrar meu quadro de referências, vamos dar uma olhada aqui no PureRef, eu vou mostrar o que eu coletei ao longo do processo, conforme eu fui evoluindo o modelo, e quais foram as minhas inspirações também durante esse processo, e como o modelo veio sendo construído da referência até chegar na Unreal Engine 5. Então tudo começou por esse concept, a ideia não era seguir 100% dele, porque eu queria uma certa liberdade para criar, eu me deparei com isso lá no Pinterest, eu achei interessante, eu falei, nossa, seria interessante fazer um zumbi soldado. E aí com essa referência aí em mãos, eu comecei a procurar outros zumbis e aí eu comecei a criar o meu board com outros zumbis. Peguei esse zumbi aqui do John Hill, vocês vão ver mais pro final do projeto aí que eu peguei essa ideia aqui, né, do nariz aqui do osso pra fora. Essa foi uma referência que eu usei bastante também, eu gostei bastante dessa pele recaída aqui. Vocês vão ver que tem muito dessa parte aqui, meu modelo, esses dentes tortos aqui eu gostei muito, esse lance do sangue aqui, né, que aqui é o render final, né, desse do Call of Duty. E aí vocês podem ver que eu peguei muito dessa referência aqui. Essa foi uma referência que eu utilizei bastante, até na etapa de textura vocês vão ver que eu usei bastante esse modelo aqui, mas a ideia era mesclar vários tipos de zumbis, então eu peguei também alguns do The Last of Us, vocês vão ver também que o meu tem bastante essa parte aqui de fungo, né, vocês vão ver que eu tentei trazer isso também, eu tentei dar uma mesclada nesse lance do fungo, peguei a ideia das veias, desses puridos aqui, tá saltando na pele, né, então vocês vão ver que eu tenho isso lá no meu modelo, vocês vão ver que eu botei também meu modelo chorando sangue, essa textura do fungo meio roxeada, vocês vão ver que eu aplico isso lá na textura. Então eu peguei e juntei, mesclei várias ideias, tirei uma foto de referência aqui de uma camisa minha para ver como que as dobras iam reagir. Peguei também algumas imagens de fardamento militar, né, para pegar as cores. Peguei essa imagem aqui porque ela é bem magra, né? Como eu tava criando um zumbi, queria criar um rosto mais magro, né? Então esse foi meu board de referência e a partir desse board eu comecei a esquetar lá o modelo lá no ZBrush. Eu vou transicionar a tela lá para o ZBrush. Eu capturei a minha tela, então vocês vão ver um corte, eu vou comentar por cima qual foi meu pensamento em algumas etapas. E aí vocês vão ver lá como que eu fui montando essa ideia, né, que estava na minha cabeça e agora eu passei aqui para o board e como que eu fui colocando isso no 3D. Esse é o modelo, galera, que eu comecei pro canal. Eu vou deixar os cards aqui, caso você queira ver eles na íntegra, né? Então você pode ver que eu comecei com uma esfera, né? Eu comecei a puxar ali a base do rosto. Então vocês podem ver ali que eu já logo de cara já comecei a tirar o nariz, né? Já comecei realmente a criar ali, a esquetar o zumbi, né? Então ali eu já coloquei a orelha, né? Comecei a pegar a orelha, comecei a cortar já a orelha, como eu já estava imaginando como seria, né? E aí eu já dupliquei, né, a face e já comecei a criar também a parte do crânio, para fazer essa composição ali entre pele e crânio, né? Ali eu já comecei a abrir a boca também. Eu logo de cara já desliguei a simetria, eu já comecei a trabalhar com a simetria desligada quase no início, né? Foi uma forma de praticar
o modelo sem precisar tá com a simetria ligada, né? Então isso foi bem bacana. Então você tá vendo ali que eu tô pegando as formas e você vê que eu não fico só numa parte do modelo, você vê que eu vou indo partes diferentes do modelo, você vê que agora eu tô ali no dente, entortando o dente, né? Como lá na referência que eu havia mostrado pra vocês. Agora eu comecei a trabalhar ali nas pálpebras. Então você pode ver que eu vou trabalhando como um todo num personagem. Às vezes eu isolo uma área só pra ficar realmente focado naquela área ali. Então eu acabo cortando aquela área ali e isolando ela. Eu gosto de fazer muito isso pra às vezes ficar só naquele foco ali, né? Então esse foi o início ali do conceito, né? Do que eu estava imaginando pro zumbi. Nessa hora, eu parei e fui pro Marvelous criar a blusa. Então vocês vão ver aí na próxima etapa, eu dou uma pausa no ZBrush, eu vou pro Marvelous criar essa blusa, né? Eu criei lá no Marvelous por conta das dobras, o Marvelous acaba simulando isso de uma forma mais efetiva. Eu dei um decimate nele, exportei lá pro Marvelous e comecei a fazer a camisa lá no Marvelous. Então vocês podem ver aí que eu já peguei uma camisa pronta do Marvelous mesmo. O Marvelous tem algumas camisas, né? Algumas roupas prontas, então eu já peguei uma camisa, comecei a adaptar ali pro meu modelo, né? Você acaba tendo que adaptar uma coisa ou outra. Então comecei a deixar mais ela apertada, comecei a tentar gerar as dobras. Fiz a parte da gola também ali, que a camisa do Marvelous acaba não tendo, né? Então eu criei a gola para simular a gola da camisa, né? Militar, que ela tem uma gola elástica, né? Passou meio rápido aí, mas foi um tempo ali ajustando, colocando, tentando simular as dobras que eu queria, conforme na referência que eu tinha. Depois vocês vão ver mais pra frente que eu trabalho um pouco melhor essas dobras lá no ZBrush. Então o próximo passo agora, eu exporto essa camisa do Marvelous para o ZBrush e continuo lá o processo do meu modelo lá. Então é isso que a gente tá vendo agora. Vocês estão vendo aí que eu importei a camisa lá do Marvelous pro ZBrush. Vocês podem ver que eu tô ajeitando algumas coisas ali do tamanho da gola, tem algumas dobras que eu acabei depois limpando, então vocês estão vendo aí que eu já dei uma limada em algumas coisas na dobra, agora eu tô fazendo ali a parte de costura, né, pra entrar a costura. Vocês estão vendo que não veio 100% lá do Marvelous, eu ainda dei uma ajeitada aqui dentro do ZBrush. Aí vocês podem ver que agora eu voltei para face de novo. Agora vocês estão vendo aí que eu estou simulando aquele lance lá do fungo, né? E isso é legal porque essa textura aí, eu peguei uma imagem de fungo na internet, transformei ela em alfa e trouxe ela para cá. E agora eu tô trabalhando na língua aí, né, também. E aí eu vou trabalhando como um todo, né? Tentando chegar no modelo como um todo. Às vezes a gente acaba focando, né, como artista focando só numa área, mas eu tento me deixar o modelo uniforme. Então vocês podem ver que eu tô trabalhando ali nas feridas. Não foi fácil, porque eu nunca tinha feito nenhum modelo com essa característica de ferida aberta e tudo mais. Então é muito teste, né, de brush e tudo mais. Então vocês podem ver ali que no crânio ali eu tô deixando as peles meio como se fossem realmente mal curadas, né? Porque é um zumbi, então tá tudo aberto, né? Como se ele também tivesse passado por algumas batalhas, né? Porque também tem isso também, o zumbi ali, ele já tá todo ferrado, coitado. Já tá ali todo destruído. Então vocês podem ver que eu tô sempre trabalhando ali. Agora nesse momento aí vocês estão vendo que eu acabei dando um zero mesh e tô trabalhando numa malha de zero mesh agora, mais leve, né? Então você acaba tendo que ajustar algumas coisas ali na malha de Zero Mesh, né? Que você projeta, acaba dando alguns artefatos. E agora eu comecei a usar o Surface para colocar alguns poros, colocar alguns detalhes, né? Lá dos puridos, igual eu mostrei, colocar algumas imperfeições. Eu gosto de trabalhar bem isso no ZBrush. O Surface ele acaba ajudando isso. Pode ver que agora alguns puridos ali eu tô acabando colocando no manual. Agora eu comecei a trabalhar na boca. E nesse momento aí eu comecei a trabalhar naquele sangue, né? Que fica na boca ali. Então agora eu comecei a trabalhar ali, tentar chegar na forma ali que eu estava vendo na minha referência, então por isso é sempre importante usar a referência, nunca deixar a referência jogada, mas usar a referência realmente. E isso que é legal do ZBrush, que o ZBrush te dá essa liberdade de você puxar e ajeitar. Agora eu volto pra camisa de novo, agora eu tô colocando umas dobras e uns amassados com alfa, né? E ajeitando algumas coisas ali que deu problema ali na manga. Apesar da manga não vai aparecer, mas eu acabei ajeitando ali, ajustando. E agora eu volto de novo pro crânio. Uso textura para isso também, com Surface. Né? Dou uma ajeitada ali no crânio, porque acaba saltando, o Surface acaba puxando um pouco para fora, né? Agora eu começo a tirar a simetria ali um pouco do rosto.
E é isso, galera. Nesse momento, o meu modelo ali já tá quase finalizado. Um ajuste ou outro que eu fiz, eu acabei não capturando. Esse final aqui agora, meu modelo tá praticamente pronto. E nesse momento agora, algumas peças eu começo a dar zero remesh. A cabeça eu já tinha dado zero remesh, né, e projetado, mas alguns modelos eu começo a dar zero remesh e começo a abrir o V dentro do próprio ZBrush. E vocês vão ver que eu vou jogar essa UV para dentro do Maya e lá eu vou ajeitar. E por que eu fiz isso? Porque a minha intenção era estudar a Unreal. O meu foco principal era estudar as novas atualizações da Unreal, de render real time. Eu foquei em, lógico, fazer o melhor trabalho, mas eu também foquei em não perder muito tempo em algumas etapas. Então, eu abri o UV usando algumas técnicas aqui dentro do ZBrush, ajeitei essas UVs lá dentro do Maya e depois já, logo em seguida, exporto para o Substance. Mas vocês vão ver essa etapa aí agora, eu abrindo o V e depois levando para o Maya. Então, vocês podem ver aí que nesse momento eu já estou exportando e importando para dentro do Maya. Então algumas coisas ali eu tô abrindo o V, eu faço isso de forma assíncrona, né? E aí vocês podem ver que eu tô importando isso para dentro do Maya, depois de abrir os UVs lá no ZBrush. E agora vocês vão ver no cantinho ali, ó, vocês estão vendo que eu tô ajeitando as UVs, ó. Única coisa que eu não abri o V, o ZBrush, foi a roupa. A roupa eu abri aqui dentro do Maya, porque roupa é um pouquinho mais complicado de você acertar lá dentro do ZBrush, então eu preferi abrir aqui. Então vocês estão vendo ali que eu tô ajeitando a UV ali, né? Tô deixando o mais uniforme possível. Então vocês podem ver que teve um trabalho de UV Map aí, não foi abrir no ZBrush e deixei do jeito que veio do ZBrush, não, eu ajeitei aqui dentro do Maya, e aqui no final agora, eu coloquei o check ali para checar, para ver se estava escorrendo alguma coisa na textura, né, então é sempre bom você colocar um checker ali no material e olhar para ver se não tá esticando demais a textura, ou se a textura não tá escorrendo, então tem que ter um pouco desse cuidado, senão acaba condenando lá na hora do render, então você tem que tomar um pouco desse cuidado, então não é só abrir a UV lá no ZBrush, então você tem que ter esse cuidado de trazer para o Maya e dar uma checada e tudo mais, então foi isso que eu fiz, não foi feito de qualquer jeito, porque eu queria trazer a melhor qualidade que eu pudesse, então a ideia que era empurrar o meu hardware o máximo que eu pudesse, a qualidade do modelo o máximo que eu pudesse, e para isso dar certo, as coisas têm que estar bem feitas, a UV tem que estar aberta ali direitinha para você não ter problema. E então o próximo passo agora foi ir para o Substance e começar a texturizar. Então vocês podem ver aí que eu importei o modelo lá do Maya para dentro do Substance e agora eu tô fazendo os bakes, né, dentro do próprio Substance mesmo. Eu gosto do Substance pro bake, funciona bem. E você pode ver que eu tô indo e voltando na tela do ZBrush, é porque às vezes você precisa consertar alguns erros de bake. Então às vezes tá no low, às vezes tá no high, então você tem que ir lá e voltar. Então agora nesse momento eu comecei realmente a textura, depois do bake pronto. Eu projetei uma textura realmente humana, eu não deixo somente a textura humana, eu vou empilhando coisas em cima, vocês vão ver aí depois que vai ter muita coisa empilhada em cima nessa textura aí de skin. Pode ver que agora eu tô trabalhando naquela ideia ali da pele pra fora ali, né? Então eu comecei a trabalhar nisso, então eu começo a trabalhar nessa variação de tom, na variação de tom de vermelho, tem o vermelho mais vivo, do sangue mais vivo, tem aquele vermelho, aquele sangue meio coagulado, então você tem que trabalhar nisso. Então foi um grande estudo pra mim de textura, esse modelo aí. Vocês estão vendo agora que eu fui pra camisa, e da mesma forma que eu ajo lá no ZBrush, eu também ajo aqui na textura. Eu vou fazendo a textura, eu faço um overview primeiro na skin, vou ali pro tecido, volto pra skin de novo, igual agora, eu voltei pra pele. Agora eu tô variando ali, fazendo aquela variação do tom de roxo, igual eu falei, né, que eu queria aquele tom meio roxeado dos fungos, né. Então agora ali eu começo a trabalhar um pouco mais, começo a colocar um tom mais roseado, né, pra mesclar um pouco. Agora eu vou pra tag, trabalho um pouco na tag, na sujeira da tag ali, volto de novo, já trabalhei um pouco no sangue ali da boca, não é o sangue final, então vocês podem ver que agora eu tô botando um pouco de esverdeado, que também tem esse tom esverdeado no fungo. Você pode ver que eu vou eliminando aonde eu não quero, e aí eu vou brincando ali. Agora eu trabalho um pouco nas veias, né? Tinha algumas veias ali que eu botei. Na referência do The Last of Us tem isso, né? Ó, botei mais um roxo ali, mais um pigmento de roxo. E aí eu vou brincando com isso. Depois eu vou mostrar o projeto aqui dentro do Substance. Vocês vão ver o quanto de coisa tem empilhado na textura do Substance. Então não é só colocar uma cor, chapar uma cor e tá tranquilo. Igual ali eu comecei a trabalhar no sangue escorrendo ali pela boca, pelo olho, igual eu falei, como na referência. Agora eu tô mexendo na gola ali, tentando achar uma textura pra gola, né? Eu acabei
acabei achando agora. Vou começar a trabalhar no desgaste da gola ali, brincar um pouco nesse desgaste do tecido. Você vê que eu tô sempre criando máscara, limpando. Ó, agora eu tô criando ali aquele sangue que secou na camisa, né, que deixa a camisa mais com roughness mais duro. Agora eu coloquei o sangue ali que escorreu no centro da camisa. Então você vê que eu tô sempre trabalhando, olhando referência, tentando trazer o mais crível possível ali dentro do que eu me propus. Agora eu comecei a colocar o nome ali, né? Eu sempre gosto de colocar uns easter eggs nos meus modelos. E isso aí é um easter egg. Pra quem manja de Unreal, tem um easter egg aí, tanto no nome dessa pessoa, tanto como na tag também. Eu botei uns easter eggs e eu acho isso interessante pra caramba. Então eu coloquei uns easter eggs ali da Epic. Então tem uns easter eggs ali. Então agora eu tô botando sangue na tag ali também. Colocando mais sujeiras, trabalhando nesse roughness. Agora eu tô colocando uma sujeira ali no modelo. Você vê que eu tô indo e voltando, trabalhando no roughness, eu tô ajeitando, ajustando. Então conforme você vai empilhando as coisas, você vai tendo que limpar um pouco mais, você vai tendo que ajeitar algumas coisas. Às vezes vai vindo umas ideias. Conforme você vai evoluindo, você vai vendo outras referências também. Então, isso é bacana. Então, eu vou pular lá para o Substance para mostrar para vocês como que ficou a textura final. E aí, a textura ficou dessa forma aqui. Essa textura é a final, porque lá dentro da Unreal ainda, eu ainda ajustei algumas coisas, porque você acaba levando para Unreal, acaba vendo algumas coisas e acaba voltando para o Substance para ajustar. Então, essa é a textura final aqui dentro do Substance. E para vocês olharem aqui, ó, essa é a textura da skin. Olha o tanto de layer que eu tenho aqui. Então não é só colocar uma textura ali de pele, mesmo que você pegue uma textura de pele real, igual eu usei no início ali para te dar uma base, ela não vai ser o suficiente. Esse trabalho de textura, ele é muito importante, ele é um dos trabalhos mais importantes que tem. É um bom modelo construído, uma boa textura construída, e aí os dois casam junto. Não adianta você construir um modelo mais ou menos, uma textura top que ela não vai acompanhar o teu modelo e vice-versa. Tomar esse cuidado sempre quando for criar um projeto. Então vocês podem ver aqui, ó, aquele efeito, né, meio alaranjado, meio roxeado, onde tá nascendo os fungos aqui. Aqui ainda não tem o SSS, não tem a luz ainda trabalhando a favor, mas não é o resultado final no Unreal, mas o resultado de toda uma construção do modelo. Então não pense você que eu cliquei um botão lá no Unreal e deixou o modelo pronto, final. Não é. É uma construção que veio até chegar dentro da Unreal. E aí o próximo passo, numa das referências que eu tava olhando lá, ele tinha um pouco de cabelo e eu queria trazer um pouco isso pro meu personagem. Como eu estava querendo estudar algumas atualizações da Unreal, uma delas é trazer a informação de XGen para dentro da Unreal, eu aproveitei e falei, vou colocar um cabelinho aqui. Então essa próxima etapa é a etapa que eu vou lá para dentro do Maya de novo e vou criar lá o cabelo dentro do XGen. Então vocês podem ver aí que eu abri o arquivo do Maya, aí eu já tinha dado uma pose para o meu personagem, então esse modelo aí já é o modelo final mesmo que vai para dentro da Unreal, e aí vocês estão vendo ali que eu tô criando, né, as lines para fazer o cabelo. Se você não manja de XGen, eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada, porque eu tenho tutorial de XGen aqui, do básico de XGen. Então você pode acompanhar aí depois que terminar esse vídeo, você já aproveita, já maratona aí e já vê aí uma aula de XGen, que é uma aula bem completinha, que eu mostro para vocês como que começa um cabelo no XGen. Então vocês podem ver que eu tô criando as lines, conforme você vai criando as lines, o cabelo ele vai surgindo ali. O que manda no comprimento do cabelo, um dos parâmetros é o tamanho da line. Então vocês estão vendo ali que eu tô brincando com o tamanho das lines, menores, maiores, porque aí você consegue criar cabelos que estão nascendo, cabelos que já estão mais longos. Vocês podem ver que eu tô brincando com a line. Ainda eu não coloquei nenhum modificador aí. Primeiro eu crio o cabelo como um todo, para depois colocar os modificadores. Então vocês estão vendo aí que eu tô colocando as lines. O legal do XGen é que você consegue copiar uma posição de uma line e passar para outra, então isso é bem bacana. Então às vezes você vê eu criando várias lines ali, e daqui a pouco vocês estão vendo a line tomando forma, é porque eu consigo copiar e colar. E uma outra coisa legal também que vocês vão ver aí, que eu tô criando umas lines em cima, e daqui a pouco eu vou criar umas lines lá embaixo e vou criar uma line no meio. O XGen, ele pondera o tamanho das lines. Vocês vão ver que vai chegar nessa etapa, eu ainda tô criando ali os cabelos ali mais pra baixo ali, mas daqui a pouco eu vou jogar o cabelo lá embaixo, no pezinho, e vocês vão ver que ele vai ponderar a média dos cabelos. Ó, agora eu botei uns cabelos menores ali, ó, e agora eu botei uns cabelos no meio ali, tá vendo?
Então, entre um cabelo e outro, ele pondera, se você já tiver criado as lines, ele pondera esse tamanho, isso é muito bom também, já ajuda pra caramba. Ainda eu não tinha colocado máscara aí, não tinha trabalhado nada, eu só tava realmente trabalhando as guias ali, as lines, pra dar o fluxo do cabelo ali, e depois eu deixo o cabelo até um pouco mais ralo, né, pra realmente ficar do jeito que eu queria. Ainda o cabelo ainda tinha bastante volume, ainda bastante cabelo, eu não queria tanto cabelo assim, o zumbi tivesse perdido o cabelo, mas é que ainda tivesse um pouco ali, mas não muito. E eu não vou mostrar aí também, mas eu também crio um pouco de pelos na sobrancelha. Você pode ver que eu tô ajeitando ali o tamanho das lines. Agora eu começo a trabalhar realmente nos modificadores, começo a colocar um pouco de clamp, um noise, e agora eu começo a trabalhar as máscaras para ela afetar de forma diferente no cabelo. E agora nesse momento eu tô exportando o cabelo já para Unreal. Então esse aí é o cabelo final realmente, é o cabelo que vai lá para dentro da Unreal. Lógico que tá bem acelerado, mas dá para ter uma ideia aí de como foi meu pensamento para criar o cabelo ali. Eu não queria o cabelo igual tava na referência lá, então eu tive um pouco de liberdade, eu até peguei uns cabelos repartidos no canto e tudo mais, como referência, tava lá no board também, e deixei eles bem ralinhos pra poder ficar mais ou menos no estilo que eu tava pensando na minha cabeça do zumbi, né? E agora com o XGen feito, eu já tinha todo o meu modelo, eu já tinha a parte de low pronta, já tinha a textura pronta, agora era só levar pra dentro da Unreal. Eu usei a Unreal 5.4, que a 5.5 tá na beta ainda, então eu usei a 5.4, que é uma versão que tá legal. Eu iniciei usando o projeto do MetaHuman, e por que que eu fiz isso? Vocês viram ali que eu não fiz textura de olhos, porque eu peguei a textura de olhos do MetaHuman. Na verdade, eu peguei não só a textura, mas eu também peguei a mesh. Como eu falei lá no início do vídeo, você consegue pegar esse projeto, você consegue baixar esse projeto, você consegue usar o que você quiser. Eu montei um shader para o meu modelo, vocês vão ver que eu montei um shader do zero para a pele, para todas as peças, eu montei um shader para o cabelo também, mas os olhos eu já tinha pronto. E os olhos do MetaHuman, ele é muito completo, você consegue fazer muitas mudanças, até o ponto de você deixar uma pessoa como se ela tivesse cega, que foi a ideia que eu tive de fazer isso com zumbi. Vocês não vão ver eu colocando os olhos, porque eu peguei os olhos lá, vamos dizer, eu roubei como artista, se alguém já leu esse livro sabe do que eu tô falando, roubei como artista, peguei essa mesh, peguei o shader de olhos do MetaHuman e usei no meu modelo. Aí agora eu começo a importar o modelo para dentro de uma cena em branco. Agora estou importando o cabelo, agora vocês viram aí que eu estou começando a exportar as texturas do Substance para dentro da pasta da Unreal, então vocês estão vendo aí que eu estou fazendo isso agora, nesse momento, e agora eu começo a montar o shader de pele, então eu começo a pegar as texturas e a montar meu shader de pele, e agora eu botei um SSS ali, e agora é muito trabalho, gente, é muito afino, muito acerto, porque você tem que vir empilhando as texturas. Vocês podem ver que agora eu estou exportando ali uma máscara para o SSS, eu achei que o SSS estava muito forte lá em algumas áreas, faço uma máscara de SSS, exporto ela, importo ela para dentro da Unreal, pluguei ela ali agora, vocês vão ver que eu vou voltar de novo e ajeitar mais um pouco, que eu achei ainda tinha alguns lugares que estava muito forte. Agora eu comecei a trabalhar um pouco nos olhos, mas eu volto de novo daqui a pouco para a pele. Agora eu coloco uma luz ali, eu ajeitei lá um pouco a máscara de SSS, e aí volto de novo lá e começo a mexer no shader. Agora eu tô plugando mais algumas informações ali pro roughness. Agora eu vou trazer uma textura de micro detail para colocar ali junto com o normal map que eu já tinha exportado lá do Substance. Então ali agora eu tô colocando um normal map ali, que ele é tile, ele se repete de forma consistente, e eu coloco ali para dar uma diferença no rough, no specular. Agora eu coloquei, encaixei a câmera ali, meio que trabalhei na câmera. Não é uma câmera só, eu coloco várias posições. Vou mostrar aqui no final como que ficou isso dentro da Unreal. E aí vocês podem ver que eu tô trabalhando ali no shader ali, ó. Agora eu plugo um mapa de espécula ali para trabalhar um pouco melhor no espécula. Mexo um pouco nas configurações ali da Unreal, do projeto, e eu tô trabalhando. Vocês estão vendo de forma rápida aí, gente, mas se eu não me engano, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 dias aí nessa brincadeira aí de testar. Agora eu botei uma luz ali para fazer um recorte do modelo, um Sky Dome também. Não é a luz final ainda, mas eu já comecei a trabalhar um pouco nas luzes ali. Vocês viram ali que no final ali eu mexi e tirei um pouco de sangue que tava na nuca ali? Então, isso acontece muito. E não tenha medo de voltar, porque é só você ir lá, tirar, salva um projeto B, caso você queira voltar, e
exporta e testa. Foi o que eu fiz ali. Eu achei que tava com muito sangue na parte da nuca ali. Aí você pode falar, poxa, Vitor, mas na parte da nuca você nem vai mostrar. Mas eu ia fazer um turntable e naquele momento ali eu já tinha colocado um turntable ali pra olhar. E aí eu vi que tava muita informação de sangue. E aí eu voltei lá na textura, limpei a textura de sangue, coloquei de novo ali, né? Exportei a textura e testei. Eu tô sempre indo e vindo. Eu sempre falo que 3D é uma pipeline muito fluida, não é quadrada. Você pode ir e voltar, mas isso se você fizer tudo direitinho, bonitinho. Então, sempre que você for criar um projeto, mesmo que é um projeto pessoal, leve isso como fosse um projeto comercial, como se alguém fosse te pedir ajuste. Se alguém te pedir ajuste, fica fácil de você fazer. E eu penso dessa forma quando eu tô trabalhando, galera. Mesmo fazendo um projeto pessoal, eu levo muito a sério quando eu tô fazendo projeto pessoal. Então, eu tenho essa liberdade de mexer na textura e saber que não vai dar problema, não vai ser aquele peso de mexer. Então, naquele momento ali, eu fiz isso e eu não me importo de mexer no modelo, mesmo quando já tá lá dentro da Unreal ou de qualquer outro software de render, porque pra mim, eu preciso olhar pro modelo e eu olhar e falar, cara, é isso que eu queria, era isso que eu tava pensando. E eu vou mostrar pra vocês como ficou lá dentro da Unreal. Então, esse é o modelo final aqui dentro da Unreal, né? Você vê que tem algumas luzes aqui. E aí você pode falar, nossa, Vitor, tem bastante luzes aqui. Sim, porque eu começo com 3 luzes, que seria a luz principal, a luz de preenchimento e a luz de back, que é a luz para recorte. E depois eu fui acrescentando algumas luzes em alguns lugares que eu queria que iluminasse mais. Como eu queria uma cena um pouquinho mais dramática, porque é um zumbi, então eu queria um pouco mais de umas sombras um pouco mais fortes em alguns lugares. Então acabou ficando em alguns lugares muito escuros e lugares que eu queria dar um certo destaque. Igual aqui na plaquetinha tinha ficado bastante escuro. Vocês estão vendo que essa lâmpada aqui ela serve para iluminar essa parte aqui. Ela não tá tão forte, mas eu coloquei ela aqui para dar um pouco de iluminação. Tem um pouco de iluminação nesse canto aqui também, que só essa luz laranja ela não estava pegando o suficiente, então eu fui e coloquei uma luz neutra aqui para dar um pouquinho mais de iluminação aqui nesse canto. Eu faço várias câmeras para poder ir testando. Aqui eu usei o Movie Render Quill para poder fazer a imagem final. Tem uma outra forma que o pessoal usa, que é vir aqui e usar esse High Resolution Screenshot. Só que eu não gosto muito, eu acho que dá bastante artefato na imagem. Eu acabei usando o Movie Render Quill, porque pra mim ficou bem melhor. E aí eu fiz uma sequência aqui de 4 câmeras, eu coloquei as 4 câmeras aqui, e conforme eu vou atualizando os meus shaders, eu vou dando render pra ver como tá ficando. Então eu sempre recomendo isso. Coloque as câmeras, posicione as câmeras e vai dando render. E aí eu faço isso, e as configurações que eu usei aqui, eu usei uma resolução de 3840 para 2160. Eu coloquei um anti-alias aqui, temporal sample 16, e o anti-alias aqui do método eu botei none. No vídeo, eu usei um outro método aqui que foi o temporal super resolution, com 8 aqui, porque eu estava tendo problema com o espécula. Eu estava tendo problema com o espécula quando estava em none aqui. Eu tentei resolver de várias formas, acabei tentando encontrar alguma solução, e a solução que eu encontrei foi colocando o temporal super resolution aqui. O que aconteceu foi que eu acabei perdendo um pouco de resolução no vídeo. Mas aí, como eu já trabalhei com vídeo antes, eu era motion, fui editor, eu sei que tinha como na pós-produção puxar um pouco mais essa qualidade, e aí não teve problema, eu puxei essa qualidade lá dentro do programa de edição. E foi exatamente isso que eu fiz, o que eu mostrei para vocês aqui narrando no vídeo e comentando um pouco. Então, aqui estão alguns clipes do Zumbi Soldier. Espero que vocês tenham gostado. Foi assim que eu fiz o meu mais novo projeto. Obrigado demais por assistir esse vídeo. E para você que ficou até o final, eu tenho uma novidade. Você que ficou até o final, que quis ficar até aqui agora, eu tenho uma novidade para você. Eu estou preparando um curso focado na pipeline de games.
esse curso já está pronto, todas as aulas já estão gravadas e em breve eu vou lançar ele. Eu vou soltar um vídeo aqui no canal. Fiquem ligados, pois eu vou soltar um valor promocional para todos que entrarem no acesso antecipado. Então fique ligado que em novembro esse curso ele vai sair aí e eu vou soltar com um valor promocional. Então fique ligado aí que em novembro vai surgir um vídeo aí falando um pouco mais desse curso. Espero que você tenha aprendido algo neste vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Eu realmente aprecio todos vocês aí que ficam até o final do vídeo. Agradeço todo o apoio de vocês nos comentários. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.